Historiando a História, com Armando Olaio. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Historiando a História. O tema de hoje é a vida económica, social e política durante a Idade Média. Até ao século XI, a vida das populações é miserável. As cidades distinguem-se das aldeias por serem geralmente cercadas por uma muralha. A falta de segurança e liberdade paralisaram o comércio e a indústria rudimentares. A vida é apenas agrícola e só constitui riqueza o rendimento da terra. O povo, que era a classe mais baixa da Idade Média, desprezada e explorada pela nobreza e alto clero, entrega-se à cultura das terras de quem eram rendeiros, visto que estas pertenciam às classes privilegiadas. Pelo seu trabalho, enriqueceu e conseguiu libertar-se da influência do domínio senhorial. Foi, especialmente a partir do século XI, que se operou uma grande transformação económica pelo renascimento do trabalho e pela produção sob todas as formas, à sombra da segurança estabelecida pela paz europeia, preparada pela Igreja, e da nova ordem que tende a estabelecer-se por toda a parte. A gente humilde de lavradores e mesteirais foi enriquecendo a pouco e pouco, mercê ainda da Igreja, cujos sistemas de cultura eram os mais perfeitos. A vida, que antes do século XI e XII era apenas agrícola, tornou-se industrial e comercial. As populações afluíram às cidades, reprovando-as que antigamente tinham sido abandonadas, ao mesmo tempo que se fundam outras com uma fisionomia especial, filha da sua indústria e do seu comércio. À medida que a indústria se vai desenvolvendo e o comércio intensificando, aumentam as comunicações por mar e por terra. A economia natural ou troca de produtos é substituída pela moeda e começam a aparecer manifestações rudimentares de crédito. Os industriais e comerciantes enriquecem e formam nas cidades uma burguesia florescente que, com a independência económica, aspira à liberdade política e tenta libertar-se da opressão senhorial, o que consegue umas vezes pela violência, outras pacificamente. As indústrias uniam-se para melhor defenderem os seus interesses, constituindo sociedades bem organizadas a que se deu o nome de corporações. O progresso correlativo do comércio assegurava o consumo dos produtos industriais. Veneza, Génova e Pisa, em vez de procurarem os produtos do Oriente, como até então nos mercados de Constantinopla, importavam-nos diretamente dos portos do Levante, aonde os traziam as caravanas de Damasco e Bagdá. Assim, o Mediterrâneo tornou-se o mais importante centro de negócios do mundo. Para o desenvolvimento do comércio, muito contribuíram as ANSAs, espécie de confederações formadas pelas cidades que tinham grandes interesses comerciais a protegerem. Figuram à testa destas organizações a Liga Hanseática ou Hansa Teutónica, constituída pelas cidades do Báltico e do Mar do Norte. Esta liga chegou a ter 80 cidades, à frente da qual estava a cidade de Lübeck. Além desta, houve outras, como a Hansa de Londres e a Hansa
das 17 cidades, assim chamada do número de cidades associadas. No século X desapareciam as leis particulares dos diferentes povos bárbaros. Os habitantes de toda a Europa adotam a pouco e pouco os mesmos costumes. Desde então, distinguem-se entre si, não mais pela sua nação, mas pela sua riqueza e as suas ocupações. Não se fala mais em francos, romanos, burguinhões, não há senão cavaleiros, senhores, clérigos e camponeses. A casa de Deus é tríplice, disse um bispo do século XI. Uns combatem, outros rezam, outros trabalham. Com esta sociedade nova começa um regime que durou até ao fim do século XV. Desde Carlos Magno, todos os homens livres deviam ser soldados. Aquele que não quer servir ou não se pode equipar deixou de ser verdadeiramente livre. Só os homens de armas contavam na sociedade. Desde o século IX, o homem de armas combate sempre a cavalo, por isso é cavaleiro. Com o século XI, estes homens de armas acabam por formar uma classe hereditária. Numa família de cavaleiros, os filhos tornavam-se cavaleiros e as filhas só casariam com cavaleiros. Ser cavaleiro não era uma profissão, mas sim uma dignidade. Os cavaleiros não se contentavam com a designação de homens livres. Tomaram a de gentis homens ou simplesmente nobres. Nesta sociedade toda militar, o indivíduo importante é o homem de armas, mesmo os condes, os duques e os reis. Procedem estes homens de casas ricas. Há, pois, entre os cavaleiros grandes proprietários. Receberam por dávida do rei, ou por herança de seus antepassados, um grande domínio, pelo menos uma aldeia inteira, quase sempre várias aldeias. Conforme os países, estes nobres são designados com o nome de barões, ricos homens, senhores ou infações. Como estes senhores são ricos, podem converter a sua casa num castelo. Podem tomar a soldo outros cavaleiros e formar um exército mais ou menos numeroso. Para reunir a sua gente, fazem ondear uma bandeira, o pendão. O clero era a classe social mais ilustrada e mais respeitada. O respeito que lhe era atribuído dependia do facto de ocupar os primeiros lugares na administração pública, em razão da sua ilustração, da riqueza que possuía e da proteção dispensada pelo papado. O clero era riquíssimo graças às doações dos que acreditavam que, legando terras ou dinheiro à Igreja, conseguiriam a remissão dos seus pecados. Às vezes, as doações consistiam em povos inteiros, havendo mosteiros, senhores, de mais de 100. Posto isto, compreende-se-á, pois, como os abades e os bispos deviam ser pessoas respeitadíssimas. Os camponeses representavam na sociedade da Idade Média o último escalão social. Eram constituídos pelo povo, isto é, pela população não nobre. Vilões eram camponeses moradores das vilas, sendo a vila o nome dado a um grande domínio do nobre. Os camponeses ou vilões não eram proprietários, mas cultivadores das terras, já como colonos, já como meros trabalhadores, descendentes dos antigos escravos. Eram servos. Estes homens viviam adistros à terra, tinham família, casa e um campo. Quando a propriedade era vendida, o servo passava com a terra para o novo possuidor. Nos primeiros séculos da Idade Média não houve uma forma de governo estável que se impusesse pela autoridade moral ou pela força material. Por toda a parte houve caos nas instituições como nos espíritos. Diferentes sistemas se acham frente a frente, a realeza, instituições aristocráticas e instituições livres, isto é, assembleias de homens livres, deliberando em comum.
Nenhum destes sistemas domina a sociedade, nenhum prevalece. A jurisdição senhorial não é também regularmente exercida. A realeza, apesar de ser a instituição mais simples e mais fácil de determinar, não tem caráter algum fixo. Em nenhum sistema há causa alguma fixa. Todas as instituições coexistem, confundem-se e mudam constantemente. Com o alvorecer do século X, surge um novo sistema mais fixo, que impõe a ordem no meio da desordem. O feudalismo vigorou pelos séculos XI, XII e XIII. O novo poder reconhece o rei como chefe supremo, mas não lhe obedece. Os condes, os duques, os barões juram vassalagem ao rei, mas esta é mais teórica que prática. O rei só exerce autoridade dentro das suas terras, porque na dos seus vassalos são eles os reis. Este estado de coisas mantém-se até meados do século XIII. Desde então, e em virtude de vários fatores, entre os quais sobressaltam as cruzadas, a autoridade real de nominal foi-se tornando efetiva e o rei, dentro do seu Estado, governa em todo o território. Impõe a sua autoridade, torna-se respeitado e é respeitado e reconhecido como legítimo senhor. Esta política de atração de territórios assentou muitas vezes em guerras contra os senhores feudais ou em casamentos dinásticos. A luta travada em França por Filipe Augusto, Luís VIII e Luís IX deram à coroa supremacia definitiva. Na Alemanha, porém, a autoridade imperial continuou a exercer-se nominalmente. O país viveu quase até aos nossos dias em múltiplos senhorios. A Itália e os Países Baixos fragmentaram-se em repúblicas e comunas independentes. Em Espanha, Portugal e Inglaterra começou cedo a manifestar-se o caráter nacional e a impor-se a autoridade real. A população tornou-se consciente do seu destino político e defendeu a unidade nacional, firmada na língua, religião, raça, tradições, aspirações e tendências comuns. A cavalaria constitui uma espécie de confraria de que, em regra, só os nobres faziam parte. Foi a instituição mais bela da Idade Média, desenvolveu-se em toda a Europa, paralelamente ao feudalismo. Tendo, a princípio, um caráter exclusivamente militar, tornou-se, desde os fins do século XII, extravagante e aventureira. Desde que chegava a certa idade, o filho do nobre, depois de passar pelas funções de pajem e de escudeiro, era armado cavaleiro. As suas qualidades essenciais deviam ser a bravura, a fidelidade e a lealdade. Propôs-se a cavalaria, inicialmente, defender os fracos, os oprimidos, as viúvas e os órfãos. A partir do século XIII, transformou-se numa associação de desporto, tendo por lema o culto da honra e da mulher. Através das cruzadas, a cavalaria formou uma associação de caráter cristão e universal, agregando todos os cavaleiros da cristandade com regras e ritos especiais. Acrescentava ao dever de lealdade e fidelidade a obrigação de defender a cristandade, proteger a Igreja, combater os infiéis. Os costumes feudais eram simples, tinham sobretudo em vista o desenvolvimento físico pela prática da equitação, da caça e dos torneios. Os torneios eram combates guerreiros nos quais se dispunham as armas entre grupos mais ou menos numerosos na presença de um júri e de damas, que concediam um prémio ao vencedor. Os costumes feudais não desprezavam, porém, os dotes do espírito que eram cultivados através da poesia, do romance, da crónica, entre outros, e impunham um respeito rigoroso pela mulher, pelos fracos e pelos oprimidos, além de exigirem a prática das boas maneiras,
sobre a designação geral de cortesia. Por hoje é tudo. Se quiserem sugerir outros temas, enviem-nos um e-mail para armandoolaio@sapo.pt. Historiando a história. Com Armando